Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao W6 Insights. O tema de hoje do nosso bate-papo é inovação, impulsionando sustentabilidade e solucionando desafios no desenvolvimento de embalagens. Meu nome é Loran Mariano, sou CEO da W6 e eu tenho a honra de receber aqui hoje a Aline Chevalier. A Aline é consultora de indústria e processos de simulação da Dassault Systems. Também a Luciane Cohen, South America Head of Packaging na Danone. O Rafael Silveira, que é Head of Packaging Development e R&D do Hub Latam da Beusendorf. E também o Gabriel Castelhano, que é Grupo Head of R&D Packaging Fabric Care da Procter Gamble P&G. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela disponibilidade, a gente poder bater esse bate-papo. A W6 tem também, né, eventos na área de packaging, conteúdo, então a gente tem também, né, bastante interesse. Parte dos nossos objetivos é gerar uma conversa sobre esse tema, que é muito importante, né, para muitas empresas agora, especialmente a gente, né, a gente tendo aí o tema ESG como um tema tão importante para muitas empresas. Mas para começar, eu já fiz, né, uma apresentação breve aqui, né, sobre vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo. Então, começando com o Rafael, a Aline, a Luciane e depois o Gabriel, fizessem se apresentassem aí para quem está nos assistindo. Rafael, conta um pouquinho aí para a gente sobre você, sobre tua trajetória na área de packaging também. Sim, é um prazer estar aqui com vocês, discutir e compartilhar um pouquinho das vivências e trocar experiências. Eu trabalho na área de packaging, sou apaixonado pelas embalagens e produtos. Estou há 15 anos, uma experiência na área de embalagens. Sou engenheiro de materiais. Tive experiência de passar por algumas empresas do ramo dos materiais, como o alumínio, o alumínio. Segui minha carreira na área de cosméticos em empresas como o Grupo Boticário, na área de perfumaria, desodorantes e personal care. Tive uma curta experiência de 3 anos em Portugal, também numa empresa de cosméticos, e retornei ao Brasil há pouco tempo, tendo a experiência de trabalhar na Beiersdorf Nivea, a grande empresa de cosméticos, a famosa marca do creme azul, que acho que todo mundo conhece. Então, é um prazer estar aqui com vocês e aprender um pouquinho com vocês também. Legal, muito obrigado aí pela apresentação. Luciane, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o teu trabalho na Danone. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, dividir um pouco da minha experiência com todo mundo, aprender um pouco com os colegas. Eu sou Luciane Cohen, sou engenheira química e, tirando alguns poucos espaços de tempo, eu trabalhei toda a minha vida profissional com embalagens, eu sou uma packaholic nata, adoro trabalhar com embalagens, embalagem é binário, né? Ou a gente ama ou a gente odeia, eu amo. E tenho experiência também em indústria de alimentos, né? Indústria de bens de consumo, alimentos, perfumaria e cosméticos. E eu estou na Danone agora há 10 anos. Eu comecei como responsável pela área de produtos lácteos frescos, depois eu assumi produtos lácteos frescos, águas e nutrição especializada, e agora, como o negócio de águas a gente deixou de existir no Brasil, eu estou com as 2 unidades de negócio, Brasil e Argentina. É isso. Legal. Gabriel, conta um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho na área de packaging também. Sim, perfeito. Eu sou o Gabriel, obviamente, pelo meu sotaque, não sou brasileiro, né? Eu trato da Venezuela. Sou engenheiro mecânico, desde na empresa aqui, trabalhando na PG, também que em vocês, toda a minha carreira foi em embalagem, R&D Packaging. PG é meu primeiro trabalho.
É engraçado, eu sempre falo essa história que quando eu comecei, para mim, era só um estágio e não sabia assim, que tanta ciência ia ter por trás, né? Eu trabalhei em embalagens, falava, vou fazer isso por 3 meses e depois eu vou fazer outra coisa. E o estágio já está indo para mais de 10 anos, então está indo bem. Eu comecei na Venezuela, o Centro Técnico da América Latina da PUC começou na Venezuela, em Caracas, e interessantemente eu não trabalhava para a América Latina, eu trabalhei para a Norte América, para a Europa, Meio Oriente, para a Ásia, e não foi até 5 anos atrás que eu fui trabalhar aqui no Brasil, e eu virei o de América Latina para R&D Packaging, para a área de cuidado das roupas. Então, eu cuido de tudo que é a estratégia, o pipeline de inovação de embalagem, e eu cuido também da execução dos projetos. Eu lidero um time que se encarrega de fazer com que essa visão se vire realidade. Então, tudo o que acontece desde México até Argentina é liderado desde aqui do Brasil, com esse time. Que nem vocês, doido em embalagem, acho que não tem jeito uma pessoa trabalhar em embalagem e não virar assim, um pouquinho diferente na cabeça, né? Então, assim, eu sou dessas pessoas que fica arrumando os produtos lá no varejo, esse tipo de coisa. Então, também, que nem vocês, super apaixonado por embalagem, gosto muito de falar do tópico, seja sustentabilidade, inovação, tudo que a gente pode falar, e super empolgado de compartilhar um pouquinho e trocar uma ideia com vocês. Excelente, obrigado, Gabriel. A minha primeira experiência no mundo das embalagens foi, eu trabalhava ainda em Londres, e todo ano em Chicago tem um evento, talvez Luciano conheça, Rafael, Gabriel, que é o Global Packaging Summit. É um evento bem tradicional, foi a minha primeira experiência, e eu acho que, para mim, eu participei 3 anos desse evento, foi ver a paixão, né, que o pessoal da área de packaging tem, a complexidade também, né, porque é uma área que tem que acompanhar muito, né, o que o consumidor está pedindo também, e obviamente, a gente falando, né, da área de sustentabilidade, é algo que existe hoje em dia uma preocupação, né, muito maior, né, tanto das empresas como regulamentações, como investidores, né, do tema de sustentabilidade. Mas eu vou entrar no tema, a gente vai, né, desenvolver algumas perguntas e aí poder aprofundar um pouco mais. Aline, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o teu trabalho na Dassault, né? E aí a gente vai começar a explorar um pouquinho algumas perguntas, temas, tópicos relacionados ao tema de hoje. Tá bom. Bom, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tranquilo? Estamos ouvindo. Beleza. Bom, meu nome é Aline Chevalier. Eu trabalhei há mais de uma década com inovação, com tecnologia, e faz 1 ano que eu faço parte da equipe da Dassault. A Dassault é uma empresa, né, que fornece tecnologia, fornece inovação, né? Somos provedores de software, e eu faço parte dessa equipe, dessa branch dentro da Dassault que se chama Simulia, que é focada em simulação e suas multifísicas. E um dos meus desafios é replicar o que a gente tem feito em termos de modelagem e simulação, e pensando na indústria de packaging, tudo que a gente tem feito de ponta a ponta, replicar aqui na América Latina, né? Então, trazer uma forma mais eficiente de trabalhar, ser mais ágil, e trazer para o mundo virtual, hoje, muitas coisas que a gente ainda faz no mundo real. É isso. Legal, Aline. Eu conheço bem a Dassault, né? A gente trabalha com a Dassault também, e a Dassault está, né, em muitas áreas. Eu acho que hoje é uma boa oportunidade da gente conhecer o melhor, né, sobre o trabalho da Dassault Soluções. Mas eu vou começar falar um pouquinho, né, sobre o tema de hoje e algumas perguntas. Então, queria começar com o Rafael. Rafael, quais são os principais desafios que a sua equipe de
P&D enfrenta ao desenvolver embalagens inovadoras para os produtos, né, que a tua empresa tem? Hoje, os desafios, né, tem tantos desafios tecnológicos, trabalhando numa empresa global, num cenário de metas globais de implementação, nem todos os países têm a mesma questões políticas de logística reversa, de reciclagem, de condições tecnológicas também de equipamento. Então, às vezes, a condição que nós comparamos na Ásia, na Europa e nas Américas, é difícil fazer a comparação, e por isso a estratégia precisa trazer para o regional as questões regionais e a questão da análise do consumidor regional. O consumidor, por exemplo, que utiliza um desodorante no Brasil, um país tropical, não é a mesma condição do país nórdico ou asiático. Então, ainda o fator humano faz toda a diferença na análise e no aprofundamento da relação com o consumidor. Então, esse é o principal desafio, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, o fator principal vai ser o fator humano, né? Isso é entender e decifrar o que o ser humano quer e vai valorizar. Acho que esse é o grande desafio para hoje. Legal, Rafael. Gabriel? É muito difícil a gente escolher só os principais desafios, né? Tipo, acho que se eu tentar sumarizar, como a gente sabe fazer embalagem é uma questão desafiadora. É um desafio já em si trabalhar na indústria de embalagem. Eu acho que o desafio hoje é como a gente continua entregando os produtos, a embalagem, né, que faz parte do produto, os produtos que entregam o performance e o desempenho que o consumidor demanda, com uma agilidade muito maior nessa indústria que cada vez se movimenta mais rápido, demanda mais dos nossos produtos em menos tempo, e ainda de uma forma responsável, assim, como a gente faz para a gente manter a qualidade dos nossos produtos ao mesmo tempo que a gente fomenta o uso consciente, a economia circular e fazendo embalagens, no geral, positivas. Então, acho que, em termos gerais, esse é o desafio para o meu grupo e acho que para a maioria dos grupos desenvolvedores de embalagens na indústria, né? Legal. Aline, fala um pouquinho aí sobre esse desafio, qual né, qual é, não sei se vocês têm alguma solução, como vocês ajudam a indústria também, né, com esse desafio. Se puder contar um pouquinho para a gente. A Dassault, ela não tem uma solução, a gente não desenvolve a embalagem, né? Então, eu posso compartilhar o que a gente escuta dos nossos usuários, né? Que é muito disso, né? A gente está num mercado onde o consumidor se preocupa muito mais, tanto com a fórmula que vai dentro dessa embalagem, mas como essa embalagem está feita, né? A gente tem metas aí agressivas de sustentabilidade para entregar. Então, o que a gente escuta é ser inovador rápido e sem, eu vou dizer a palavra romantizar, porque no final do dia nós somos negócios, então nós temos que ser sustentáveis, mas tem que ter um fim lucrativo ali, né? Então, ser inovador, responder rápido ao mercado, respeitar o time to market, mas ainda de uma forma que faça sentido para o negócio, né? Então, acho que esse é o desafio, né? E hoje as pessoas querem coisas, as informações são muito fáceis, então tem que ser uma resposta rápida. E acho que tanto o Rafael quanto o Gabriel Luciani vão poder dizer melhor, né? Em organizações grandes como a deles, e como chega a ser a Dassault também, a gente talvez não consegue, até por questão de tamanho e de proporção, ser tão rápido às vezes, né? E a inovação às vezes nos ajuda com isso também. Legal. Luciane, fala um pouquinho sobre, né, esse tema relacionado a Danone. Eu lembro alguns produtos da Danone, pelo menos o layout das embalagens, eu lembro que eles são tão icônicos, né? O Danoninho, eu lembro que eu ia no mercado e eu olhava o Danoninho e eu já queria. É uma coisa que não, acho que o layout não mudou muito, né? Mas conta um pouquinho, porque tem vários produtos que eu lembro, né, desde que eu era criança, e eu acho que a venda dos produtos tem muito a ver também, né, com o nome,
o layout, o tamanho, tudo, mas conta um pouquinho para a gente sobre esse desafio aí na Danone. Acho que Rafael, Gabriel e Aline, eles já falaram assim dos nossos principais desafios. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem como indústria de alimentos é como a gente traz tecnologias, a gente traz materiais inovadores de uma forma acessível também. Aí eu estou falando não só de tecnologia, porque a gente está, assim, passos atrás dos Estados Unidos e Europa, por exemplo, onde a gente tem uma oferta de tecnologias muito mais oferta de tecnologia, né? E quando a gente quer trazer, ou quando a gente tem a intenção de trazer uma inovação, seja ela voltada à sustentabilidade, ou voltada à digitalização, ou alguma coisa que esteja... isso para a gente acaba impactando muito em termos de custo, e também prazo, né? Assim, os nossos prazos de lançamento, de uma maneira geral, são sempre prazos. Quando eu falo no caso da Danone, quando eu falo de produto lácteo, tá? Quando a gente fala de nutrição especializada, os nossos prazos são um pouco mais longos. Mas quando a gente fala de iogurtes e produtos base leite, os nossos prazos de lançamento e de desenvolvimento de projetos, eles são sempre muito curtos. O que limita um pouco nesses projetos de exploração de inovação, né? Inno Exploration é sempre um pouco mais complexo. Então, tirando um pouco do que os colegas já falaram, eu gostaria de trazer esse ponto da dificuldade de viabilizar uma tecnologia, um material, algo que seja realmente inovador. Eu concordo. Legal. Eu queria falar um pouquinho também de como vocês estão integrando a experiência do usuário e o feedback dos consumidores no processo de embalagem inovadoras. Então, começando com o Rafael, como vocês integram a experiência do usuário e o feedback dos consumidores? Durante o processo de desenvolvimento, e trazendo de novo para o fator, eu vou repetir várias vezes, o fator regional, eu acredito como usuário, temos que considerar o fator regional, o fator do hábito de consumo daquele país. Nós sempre testamos em vários países e temos a questão de colocar os produtos em uso consciente, produtos testados e seguros na mão do consumidor. E também eu acredito muito no próprio desenvolvedor. Nós, enquanto técnicos, também somos usuários. Então, eu não posso colocar no mercado um produto, por exemplo, que vaza, ou que não aplica bem, ou que não funciona. Então, vai desde o teste prático, nós todos somos consumidores no final do dia, e também temos departamentos específicos que colocam produtos em uso, fazem testes de eficácia, ouvem o feedback do consumidor para melhorar esse produto ou ter certeza que está colocando a coisa certa no mercado, o produto certo no mercado. Legal. Luciane? A Danone, o consumidor sempre esteve no centro das discussões da Danone. E, inclusive, na casa estratégica, na estratégia da área de pesquisa e desenvolvimento, um dos nossos pilares é ter o consumidor ao centro de todas as nossas decisões. Então, assim, todos os grandes projetos, eles passam por pesquisa com o consumidor, seja produto, seja embalagem, a experiência de uso, e a gente tem... sempre a gente, com o retorno que a gente recebe, a gente age para que a gente possa levar para esse consumidor uma experiência que, assim, a pior coisa é a gente lançar um produto, o consumidor ter uma expectativa e, por exemplo, no momento de usar, ele tem uma experiência de uso ruim. Então, a gente, no nosso caso, para todos os grandes projetos, sim, a gente considera uma análise com o consumidor, seja consumidor interno ou consumidores externos, por agências contratadas, e assim, cada produto da Danone tem um público, é focado para um público diferente, né? Então, cada marca, Danoninho, Iopro, Milnutri, então, e aí a gente busca especificamente esses consumidores quando são mudanças ou lançamentos nessas marcas específicas. Legal. Aline,
Como a Dassault trabalha isso na área de packaging? O que eu posso dizer do lado da Dassault é como a gente tem ajudado em termos de inovação nesse escutar do usuário, né? Nessa experiência do usuário. Então, hoje, por exemplo, alguns dos nossos clientes trazem o óculos de realidade virtual mesmo, né? Então, antes de eu fazer um protótipo, que eu acho que é uma fase importante também, né? Mas antes de prototipar, a gente leva o produto no Pro virtual e aquele consumidor, por exemplo, vai conseguir sentir o produto num ambiente virtual. E dentro do mês, eu estou no mercado, como que esse produto vai aparecer na prateleira? Qual que é a melhor ordem, de repente, dentro de uma gama, dentro da minha linha, né? Sei lá, é um produto de lavanderia, então eu vou ambientalizar meu óculos como se eu estivesse numa lavanderia. Deixa esse consumidor sentir um pouquinho desse produto, né? Em termos de textura e de cores, né? Então, a inovação ajuda também nesse sentido. É uma coisa que está vindo forte aí. Legal. Gabriel? Vocês já fizeram isso, pessoal? Curiosidade, assim, vocês já trouxeram um pouquinho dessa experiência virtual para a experiência do usuário? Desculpa, eu não sei quem quer falar. Não, pode falar, Luciana. A gente, na verdade, não exatamente como você está trazendo, o óculos 3D e tal, mas a gente tentou utilizar um software que chama Visual Attention, né, que é onde que a gente entende aonde o consumidor, qual é o caminho que o consumidor faz com os olhos ao primeiro contato que ele tem com o produto na gôndola. Então, os primeiros 3, 5 segundos de contato visual, eles são super importantes para o consumidor. Então, a gente já teve experiência de avaliar, até para a gente conseguir fazer um design ajustado ao que chame a atenção do consumidor específico, entendeu? Mas não com óculos 3D, virtual, isso ainda não. Legal. Gabriel, fala um pouquinho sobre como vocês integram a experiência do usuário e o feedback dos consumidores no processo de desenvolvimento de embalagens inovadoras. Na real é que o feedback do consumidor e a experiência de consumidor, que nem o Rafa e a Luciana falou, está no centro, né, do todo esse movimento que a gente faz. E realmente todos os processos de desenvolvimento começam e terminam com essas duas coisas. Só sabendo o problema, ou só sabendo a necessidade do consumidor, é que a gente define o problema e a solução. Então, para nós é fundamental. Eu não vou testar em nenhum tipo de escala, seja virtual, física, de manufatura, ou seja, nada, se não saber que eu estou resolvendo um problema que é relevante para o meu consumidor. Então, sumarizando assim, em linha com tudo que vocês falaram, com certeza, assim, o feedback e a experiência de consumidor, ter ela em mente, ter muito claro qual que é essa experiência que a gente está tentando desenhar, é chave para a gente começar a trabalhar em soluções. Desde forma de embalagem, até cores, materiais, tudo, até quais são os equipamentos que a gente precisa para construir para entender se vale a pena investir em resolver esse problema. A gente só sabe se vale a pena sabendo qual é a necessidade que a gente quer solventar ou atender, né? E em cada ponto, a gente tem vários pontos de check, de checagem com o consumidor ao longo de uma iniciativa, um projeto. Então, a cada vez que a gente se forma ou chega num estágio, a gente faz um estudo de consumidor que gera mais confiança ainda. A gente vai criando confiança aos poucos. Então, primeiro, a gente não tem nada físico, então a gente pode testar em virtual. Aí com as ferramentas, por exemplo, que a Aline estava falando. Aí depois, quando a gente já tem mais confiança, a gente vai e construir protótipos, então mockups, beleza, a gente já consegue brincar com alguma coisa. Aí dá para frente, tá tudo dando certo, beleza, então vamos fazer um piloto, talvez, uma coisa de maior escala, e assim por diante. Então, acho que mais do que integrar o processo de desenvolvimento do consumidor, ele é o pilar que faz com que todo o projeto faça sentido e chegue no final.
Sim, não, legal. Só compartilhar com vocês, eu, né, pensando em tudo que vocês estavam falando, uma coisa que sempre acontece comigo, pode ser que a maneira que eu estou transportando, né, essas compras também esteja errada, mas toda vez que eu vou no supermercado e eu coloco as compras, né, ou em caixas ou em sacola, quando eu chego em casa, alguma coisa vazou, alguma coisa furou, vazou, espremeu, e eu não me lembro de eu ter voltado no supermercado e dado algum feedback, olha isso aqui, mas geralmente são produtos de limpeza que acontece isso, tá? Então, isso não estava, né, no que a gente falou desse bate-papo, mas sempre acontece. Eu não me lembro se é o mesmo produto ou não, mas geralmente ou é shampoo ou é amaciante, mas isso acontece bastante. Como que a gente pode evitar esse tipo de coisa, pessoal? É mais uma pergunta do Lohan agora, tá? Gabriel, vocês trabalham com bastante desses produtos, como que a gente resolve isso? Eu vou te dar minha opinião de experto. Você está comprando o produto P&G. Está vazando num carro, não está comprando o produto da P&G. Não, mas realmente acontece. E isso realmente é um ponto muito chave que você falou, porque o vazamento acontece e você não foi falar para alguém, dá o feedback, isso aconteceu, não. Quando a gente normalmente estraga a compra de um consumidor, a gente estraga a experiência do consumidor numa coisa que é tão relevante como o selo de uma tampa de uma garrafa, ou pouch, seja o que for, e isso normalmente a gente perde o consumidor, a gente não recebe feedback. Então, a gente tem uma clareza de quais são os tipos de defeitos que podem acontecer com um produto, quais são os tipos de experiências que o consumidor precisa ter. E por exemplo, o vazamento é uma das mais importantes. Então, a gente não se permite a gente ter esse tipo de defeitos. Na P&G, nossos processos na linha, nos processos de desenho, não permitem a gente ter algum tipo de vazamento. E a gente qualifica não só o desenho de embalagem da tampa, da garrafa, o processo de manufatura no fornecedor, o processo de manufatura nas nossas linhas, a qualificação da cadeia de suministro. A gente garante com muita importância, especificamente para esse tipo de fenômenos, que é o selo entre tampa e garrafa, que seja garantido, com um nível de estatística muito alto, de confiança estatística, quer dizer. Legal. Eu só trouxe isso, é uma coisa que acontece bastante comigo, né? E é uma coisa um pouco que não tem, né? A gente não volta para reclamar ou dar feedback. Então, Rafael, tem... Nesse sentido também, nós estamos indo cada vez mais com metas, né, de redução, por exemplo, do uso do plástico, embalagens cada vez mais leves, e isso deixa cada vez mais a embalagem susceptível a esse tipo de coisa acontecer. Talvez não o vazamento, mas no nosso caso, por exemplo, chegar a países ou até regiões, nós somos um país gigantesco, então chegar ao norte, chegar ao sul, atravessar a Cordilheira dos Andes para chegar, né, no consumidor, ou chegar no sol no Nordeste, ou no frio no Sul. Então, os testes de transporte, as simulações, as previsões de teste são muito mais arrojadas hoje, para realmente prevenir e tentar simular. Mas, mesmo assim, nós nunca imaginamos que pode acontecer com uma embalagem 100%. E as metas, por exemplo, com plástico reciclado, alumínio reciclado, ou embalagens mais leves, deixam a embalagem cada vez mais susceptível. Mas o bem maior é sempre, né, o impacto, a redução do impacto ambiental no planeta. Com certeza. E se eu posso complementar, assim, que vai muito, na verdade, o que vocês estão falando com o que a gente escuta com os desafios que os nossos clientes têm apresentado para a Dassault, sabe? De trazer esses desafios, por exemplo, da garrafinha de água, que está cada vez mais leve, né? Mas às vezes você encontra aquela garrafa de água no mercado que está tão leve que se aperta ela já se desmancha toda, né? E então, trazer isso para o mundo virtual, né? Olha, desafio de transporte, por exemplo, como eu vou empilhar o meu produto e otimizar esse transporte de uma forma que eu não vou ter um colapso na minha embalagem, né? Ou essas simulações térmicas, porque é diferente você fazer um transporte para o norte do Brasil e para o sul, né?
Então, até condições de estrada. Então, tanto de estrutura, quanto fórmula, quanto transporte, isso é o legal da inovação, né? Hoje isso é possível testar no virtual, para quando você pôr no físico, para você não fazer mais as coisas por tentativa e erro, é para você fazer e fazer assertivo. É um pouco da predição, né, Aline? Exato. De dados para facilitar o trabalho, redução de tempo e de dinheiro, inclusive, né? Exato. Exato. Luciane, continua por aí. A próxima pergunta é ligada à transformação digital, né? Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre... começou com esse problema, né, que acontece, acho, com todo mundo, às vezes, né, quando a gente vai no mercado e alguma coisa vaza, massa, mas falando um pouquinho da transformação digital, como isso tem influenciado no desenvolvimento das embalagens aí na Danone? Acho que a gente tem 2 pontos falando em digital, né? Eu acho que o primeiro deles é, tecnicamente falando, a gente tem usado bastante, nós temos uma área de transformação digital global que tem nos ajudado bastante a elaborar projetos, tem nos ajudado muito em projetos para que a gente possa fazer a predição de dados, que é o que eu estava falando um pouco com a Aline, para a gente reduzir um pouco o nosso tempo de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero super importante para a gente. Então, algumas testes de transporte, que durante muito tempo a gente fez teste de transporte físico, ou a gente faz o teste de transporte simulado em laboratórios. A partir do momento que a gente começa a ter dados, né, muitos dados, a gente consegue fazer uma predição desse novo material, dessa nova embalagem. Então, isso acaba economizando muito tempo do técnico e do desenvolvimento do projeto. E eu acho que um outro ponto também a gente consegue trazer soluções para os nossos consumidores ou para os nossos pacientes, né? No caso de nutrição especializada. Então, eu posso ter um código, um QR Code que eu posso colocar na minha embalagem, que leva esse consumidor a algumas informações bastante importantes em relação ao o produto que ele vai consumir, ou principalmente nutrição especializada para pais, mães, para pessoas que têm necessidades específicas de ou alimentação e cuidado, e isso vem ajudando bastante a gente, vem trazendo um resultado bem positivo para a gente. Legal. Gabriel? Não, totalmente. As ferramentas digitais são fundamentais para os processos de desenvolvimento aqui na P&G. Desde que eu entrei na empresa, realmente não é tanto tempo, a gente fala 10 anos, mas né, tempo da indústria não é tanto tempo, mas desde que eu entrei aqui, a gente já estava usando ferramentas digitais. Então, parte do processo de desenvolvimento de embalagens para nós é a simulação, é a prototipagem, é TDCAD. Então, de fato, a gente trabalha com várias ferramentas da Passage e realmente é um divisor de água. Quando você tem ferramentas digitais no seu processo versus quando você não tem, o tempo de resposta, a robustez dos seus desenhos, a capacidade de prever problemas e pensar em soluções, tipo, não reagir, não ser tão reativo e ser mais preventivo, é superior, simplesmente superior. Eu tenho um exemplo de um desenvolvimento que a gente fez recentemente, quando normalmente para a gente fazer um teste físico tem todo aquele negócio de como colocar uma ordem de compra, tem que comprar a parte, depois instalar, depois fazer o teste físico, e isso acaba dando um mês e meio, tipo, dependendo da situação. Em virtual, a gente fez uma comparação. Nesse mesmo tempo que a gente demoraria a fazer um teste físico, a gente fez 17 iterações virtuais. E chegou numa solução que é impossível a gente ter chego em físico, porque todos os aprendizados de 17 iterações não iriam estar disponíveis numa iteração em físico.
Então, foi muito mais eficiente, foi muito mais eficiente em custo, em tempo, e o resultado, no final, resultou num desenho muito mais robusto, muito mais, digamos, dentro da especificação que a gente queria entregar. Então, sim, acho que as ferramentas digitais vieram para transformar para melhor os desenvolvimentos, e nós, na P&G, com certeza, tiramos muito proveito disso. Legal. Rafael? Com certeza, bem alinhado às necessidades que também apareceram nos outros mercados. Para nós, ajuda muito também na questão de segurança do consumidor, como nós falamos, transporte, chegar o produto intacto, com qualidade. E também o tempo para lançamento. No mercado de Fast Moving Consumer Goods, tudo, tempo é dinheiro. Então, a predição ganha etapas, por exemplo, etapas de compatibilidade, etapas de desenvolvimento ferramental, e a interação, no nosso caso de cosmético, então tem muita questão de testes para saber se tem migração de produtos, ou para evitar testes com animais. Então, tudo isso, a tecnologia vem para ajudar e para dar resultado no final do dia. Legal. Aline, eu acho que essa área é a área muito de vocês. Eu acho que não é assim, não posso dizer muito assim, mas porque no final do dia da só é o meio, né, dessa transformação digital. Então, o que eu acho interessante disso tudo é ver, né, ouvindo os colegas, que a transformação digital não é mais uma opção, né? Se você não traz isso para dentro, o mercado te engole, basicamente, né? É muito interessante ouvir isso do pessoal. Sim, eu acho que... caminho sem volta, né? Desculpa, é um caminho sem volta. Tem mais... eu acho que se você não tem ferramentas digitais no seu processo, ou você vai chegar em produtos inferiores ao que o mercado pode oferecer, ou você não vai chegar a tempo. Então, quando você chegar com sua solução, alguém vai estar mais na frente do que você. Com certeza. Luciano, hoje vocês já realizam testes virtuais para validar requisitos, ou os protótipos são físicos? A gente trabalha das duas maneiras. Eu tenho virtuais e eu tenho físicos. Hoje eu faço das duas formas. Isso para produtos diferentes? Alguns produtos você faz físico, outros virtuais? Alguns produtos a gente faz físicos, outros produtos, por exemplo, quando eu preciso ter uma experiência de consumo, a gente faz físico. Mas se a gente quiser fazer uma avaliação ou de um formato, ou de um design, a gente faz virtual. Eu, Luciane, acho que o virtual, em alguns momentos, ele pode dificultar um pouco do consumidor ele trazer, aterrissar, sabe? Porque o virtual, ele é super bonito e, às vezes, é mais difícil para a pessoa imaginar ele como ele seria físico, sabe? Mas, sem dúvida nenhuma, assim, diminui muito o tempo que a gente tem de projeto e de informações. Mas, certamente, a gente precisa fazer uma experiência de consumo físico. Entendi. Rafael? Nós também temos híbrido e temos uma estrutura global. A Beiersdorf é uma empresa alemã. Nós temos um campus de prototipagem e rapid tooling na Alemanha, e temos bons parceiros locais também, os fornecedores diretos ou laboratórios credenciados. Mas migra parte, quando necessário, o físico, e ainda tem muita ajuda, né, da simulação com renders. Legal. Gabriel? Sim, com certeza. Eu queria comentar uma coisa que me chamou a atenção do que você falou. Eu acho que a representatividade do teste virtual é chave. Assim, não vale a pena a gente testar coisas em virtual só por testar, só porque a gente tem a ferramenta. Se esse teste não fosse representativo do que acontece na realidade, com certeza as conclusões não vão ser robustas. Então, acho que super concordo com o que você está falando.
enquanto a PG, a gente faz as duas coisas. Às vezes, tem muitos fenômenos que dá para testar só no virtual, e tem outros fenômenos que precisam de confirmação física. Então, dependendo de que a gente está estudando, qual é o nível de confiança que a gente quer gerar naquele momento, a gente faz uma combinação de só virtual e físico, ou às vezes nem vale a pena testar em virtual, porque a ferramenta que a gente tem não é acurada o suficiente, então a gente já vai direto para físico. Legal. Aline, como vocês trazem essa, né, como vocês ajudam as empresas nesse formato virtual de teste? Vocês têm alguma ferramenta específica? Sim, a gente tem algumas, né, em questão, e na verdade, a gente trabalha muito a 4 mãos, porque, pelo menos a minha visão de mercado, tá? E fiquem à vontade de me corrigir se vocês não chegarem assim. Existe uma mudança de processo da forma de trabalhar, está acontecendo agora, né? A inovação está chegando muito forte para a Latam, minha visão, pelo menos. Então, muitas coisas ainda são feitas físicos e tentativa e erro. E acho que as empresas estão realmente buscando como trabalhar de forma mais eficiente. Eu acho que a necessidade de um físico, por exemplo, igual o Luciano falou, uma experiência do usuário, ela é necessária, não tem como eliminar isso. E o que a Dassault faz é trabalhar a 4 mãos de uma forma até mesmo consultiva a essas empresas chegarem lá para esse mundo virtual, né? Às vezes você não tem também o especialista que vai, de repente, fazer essa simulação, né? Eu não quero romantizar a simulação também. Existem coisas que são bem complexas. Existem coisas fáceis que você não necessariamente vai precisar ter uma especialista de simulação na sua equipe. E algumas coisas complexas que você vai precisar, sim, quando fala, né? Por exemplo, estudos de materiais, né? Complexos. Mas e a gente trabalha 4 mãos. A gente realmente entende as necessidades dos nossos clientes, dos nossos usuários, e ensina de forma consultiva, a gente transfere conhecimento a como chegar lá, né? Acho que não é só empurrar e falar, vai, se vira, né? Senão acaba sendo uma coisa falha. Não, legal. E eu acho que né? Eu não tenho tanto conhecimento como vocês, mas eu acho que o virtual ele veio para ganhar tempo, né? Exato. Às vezes um produto precisa ficar no laboratório ali meses. E às vezes você não tem a possibilidade desse meses, né? E o virtual te traz esse acelero, assim, né? E é isso. Como que a gente vai usar a inovação de forma inteligente para o nosso negócio, né? De forma que faça sentido, que seja acessível. Legal. Tem algum de vocês sabe alguma ferramenta de inteligência artificial para isso? Não sei se tem alguma coisa aí, né? Tá todo mundo falando sobre inteligência artificial, sobre, né? Eu já vi muitas ferramentas por exemplo, em finanças, em marketing, muitas coisas. Tem alguma coisa por aí em embalagens? Alguém? Aline, vocês conhece? Tem alguma coisa nesse sentido já que vocês escutaram? Mais uma curiosidade minha, tá? Porque eu acho que... sim, inteligência artificial é o assunto do momento, né? Não importa a indústria, todo mundo fala disso. Eu sou grande fã, inclusive. Mas tem sim, a Dassault está desenvolvendo em termos de inteligência artificial. A gente espera agora, no primeiro H1 de 2024, já está lançando os nossos produtos, falando especialmente quando a gente fala em análises, simulações estruturais de uma embalagem, por exemplo. Já tem para fazer com inteligência artificial. Eu sei que tem muita coisa no mercado para a parte, de repente, de... quando você entra num site da PG, por exemplo, e aí você precisa falar online, já tem muita inteligência artificial para isso, né? Mas para desenvolvimento da embalagem em si, o que eu posso dizer pelo conhecimento da Dassault é que já estamos aí testando para lançar no mercado. Sim. Sabe o que eu percebo? Desculpa, assim, atravessar. Eu vejo que, e aí eu queria que os meus colegas, que vocês me corrigissem, eu tenho a sensação de que para a área de embalagem as coisas sempre demoram mais para chegar. Eu vejo muita solução para
receitas de produtos, fazer simulação de receita, mas eu sempre tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo, pesquisa com consumidor. Existem procedimentos claros quando a gente quer fazer uma pesquisa de consumidor sobre produto ou sobre uso. Quando a gente vai falar de embalagens, é sempre mais complexo. Então, eu tenho a sensação de que sempre demora um pouco a mais para chegar na nossa área, sabe? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção ou se... Eu, assim, na parte do consumidor, com certeza. Eu acho que é um fenômeno que está acontecendo porque acho que a indústria toda está reparando um pouquinho tardiamente que a da real importância da embalagem. Acho que a indústria toda pensava muito, tem um produto e tem a embalagem. Quando não, na real, a embalagem acaba sendo, até certos pontos da compra, mais o produto do que o próprio produto, porque é a cara, né? O que representa o produto, a marca que a gente está vendendo. Então, é o primeiro contato, né, do consumidor com o produto. Nossa, Gabriel, acho que você falou é sensacional, porque nós que trabalhamos nesse mercado, a gente vê isso, mas normalmente você não pensa na questão de quantos estudos, de quanto trabalho, quanta inovação, às vezes, tem naquele iogurte, naquela embalagem, naquela, sabe, E acho que é isso muito que você falou, não sei nem isso mesmo, sabe? Porque acho que as pessoas não têm noção do trabalho que vai atrás de um projeto de uma embalagem. Totalmente não. E como realmente a embalagem muda a vida ou a experiência do consumidor. A embalagem, ela pode ou desfazer ou fazer a experiência como um todo. Total. Quem não abriu uma sacola de alguma coisa, tipo, aquele produto passou e, assim, em vez de ser um momento de prazer, acabou sendo um pesadelo de experiência só porque a embalagem está mal feita. Então, a embalagem pode fazer ou desfazer a experiência. Então, acho que a indústria, Lúcia, está se reparando disso, e eu sinto também que na indústria as coisas chegam um pouquinho mais tarde, mas acho que uma coisa que está melhorando aos poucos. Acho que as tecnologias estão chegando cada vez mais rápido para a indústria de embalagem. Pelo menos tem sido a minha experiência nesse tempo. Legal, né? Não sei se você tem algumas metas de curto e longo prazo. Sim, acho que a longo prazo, vou te falar, a gente tem muitas metas em vários âmbitos, né? Mas acho que as metas mais famosas da SPG é a Ambição 2030. Então, a gente está tentando chegar a atingir uns 50% de redução de plástico e fazer com que todas as nossas embalagens sejam recicláveis. Então, nesse sentido, em curto prazo, a gente gostaria de chegar em soluções viáveis. Assim, acho que o primeiro é entender, beleza, como que a gente faz para entender, para gerar uma solução que a gente possa escalar, para chegar naquela meta de longo prazo, porque não adianta a gente só, por exemplo, colocar 100% do PCR em todas as garrafas, sem saber se um sistema ou uma cadeia que pode ser sustentável, se financeiramente vai fazer sentido ao longo prazo, se vai impactar a qualidade do produto, o odor, a performance do produto no geral. Então, acho que, conectado com a primeira pergunta, o desafio sempre é como que a gente faz decisões ou desenvolvimentos que façam com que nossas embalagens, nossos produtos sejam sustentáveis, responsáveis, mas ao mesmo tempo sem sacrificar nada na experiência de consumidor. O primeiro é proteger a experiência de consumidor, e nosso desafio, e por isso que a gente tem pessoas muito experientes, muito inteligentes na área de embalagem, porque o desafio agora é como você faz isso, como você entrega a experiência de consumidor com menos material e com melhores e com materiais mais responsáveis, sustentáveis. Então, esse é o desafio. Eu comparo muito uma década atrás, onde o desafio surgia, por exemplo, na área de cosméticos, era gerar cosméticos sem aditivos, sem os conservantes, e aí podia gastar muito com embalagem para proteger. Então, era aquela embalagem fancy, chique ali, com vácuo, com vários materiais, várias barreiras. E hoje continua o desafio de sem conservantes, natural, orgânico, respeito ao meio ambiente, mas a embalagem também tem que ser menos embalagem, monomaterial, reciclável, reciclado,
refilável. Então, a equação só aumentou, os requisitos e os desafios se mantêm. Exatamente. Você tem que entregar a mesma performance, só que agora você tem muitas mais limitantes. E eu acho esse desafio sensacional, realmente. Assim, para mim, fazer o certo dá uma sensação de satisfação, assim, não tem comparação. Então, acho que é um desafio muito bom. E acho que a gente tem as pessoas certas assim, na indústria para atender. Acho que a indústria como um todo está fazendo muito bons avanços, especialmente aqui no Brasil. Não, com certeza. Eu acho que é um grandíssimo desafio, né? Não é muito grande. Luciana, eu estava perguntando para o Gabriel sobre as metas de curto e longo prazo, né, na inovação em embalagens, né? Acho que o Luciano caiu de novo. Vou passar para você, Aline. Então, a pergunta... Aline, como vocês ajudam as empresas com metas, tanto as de curto e longo prazo, né? O Gabriel mencionou algumas. Como a Dassault faz isso? Bom, a gente tem as nossas próprias metas, né? Que é ajudar que é replicar, né? Aumentar a inovação para a América Latina como um todo, né? A curto prazo, começar a trazer aumentar nosso portfólio de usuários Latam, e a longo prazo que eles estejam fazendo coisas realmente surpreendentes que a gente possa espelhar para o mundo, né? Porque acho que, e aí tenho certeza que o pessoal vai concordar comigo, que nós temos profissionais de excelência, que a gente às vezes fica muito nos Estados Unidos, Europa, mas a gente tem um potencial enorme como Latam, sabe? E, então, a gente espera poder ver isso talvez a mais longo prazo. E como a Dassault tem feito, é realmente escutando, conhecendo os desafios dos nossos clientes, dos nossos usuários, e ajudar a alcançar essas metas, né? Não tem uma meta em específico de reduzir plástico até 2025, por exemplo, mas eu ajudo este usuário a chegar nesse objetivo, né? Então, é muito consultivo, sabe? É uma troca mesmo, entender e construir um caminho juntos de como chegar lá. Legal. Rafael, quais são as metas de curto e longo prazo para inovação em embalagens que a sua equipe está trabalhando no momento? É muito relacionado à sustentabilidade, é difícil desvincular os temas. Então, nós trabalhamos muito com as metas de ESG, para o que nós chamamos de Net Zero, que é um compromisso da empresa para chegar em 2045 e 2050, chegando nas emissões zero, zerar as emissões. Então, isso tudo é escalonado, tem metas de curto prazo, agora para 2025, que vão muito para a parte de 100% dos nossos produtos sejam 100% recicláveis, reutilizáveis ou refiláveis, a redução do plástico de origem fóssil e 30% de uso de plástico reciclado. E aí nós temos para 2030 e até 2045 chegar no Net Zero. Então é uma meta global, vários países estão também comprometidos, e aí tem que usar da inovação para isso. Então, novos sensoriais de uso, o produto que a gente vende hoje, a gente sabe que até lá a gente vai ter que mudar o conceito, adaptar e entregar a melhor solução para o planeta e para o consumidor. Excelente. E, Luciane? Não diferente do Rafael, a Danone tem metas de sustentabilidade bastante desafiadoras. A gente tem metas para 2025, 2030 e 2040. Então, os nossos principais desafios de inovação estão em atender essas metas via inovação. Então, é nisso que a gente vem trabalhando com dedicação, porque é bastante desafiador, mas a gente tem alguns parceiros nessa jornada, com espírito de inovação e eu acho que vão ajudar a gente a quebrar todos esses paradigmas e a chegar. Então, a gente tem... a Danone assinou o acordo de que a gente só vai
o menos 1,5 graus, né, a subida de temperatura até 1,5 graus, então as nossas metas se tornaram muito mais agressivas em termos de redução de pegada de CO2, a gente tem também algumas metas em relação à reciclabilidade de materiais, a utilizar materiais reciclados, então, e a indústria de alimentos, no caso, quando a gente fala de reciclado, a gente ainda tem um tema de legislação, ou seja, eu não posso usar zero de material reciclado a não ser PET, nenhum outro material reciclado pode ser utilizado numa embalagem de alimentos. Então, o nosso grande desafio está em inovação para a sustentabilidade. Legal, e é um tema, eu acho que muito, muito importante, né? Eu participei, a W6, a gente fez um evento de ESG há 2 semanas atrás, e eu, né, pude entender um pouquinho mais o tamanho do problema, né? E eu acho que embalagem, com certeza, embalagem, seja de qualquer coisa, né? Que a gente compra, acaba vindo em algum tipo de embalagem. Mas olhando o impacto que isso tem no nosso país, mas acho que nos países mais pobres, né? Países que não... A gente teve uma apresentação, um palestrante que passou um tempo no Haiti e na Nigéria, tá? E o estrago que garrafa plástica, por exemplo, faz tanto dentro da cidade, era uma cidade que praticamente o rio que passava dentro da cidade só tinha muita garrafa. Quando chovia, todas essas garrafas terminavam dentro do mar, né? Então, não é culpa da embalagem em si, mas eu acho que hoje tudo está conectado, então a sustentabilidade, a educação, os materiais, né, materiais que possam ser reciclados, então eu acho que é um conjunto de coisas, né, mas olhando alguns tipos de materiais, tem uma vida útil, o tempo que ele demora para desaparecer, a questão dos microplásticos, que não tem se falado muito aqui no Brasil, mas existem estudos que a gente já tem microplástico no nosso organismo, dentro do nosso coração, nos nossos órgãos. Então, assim, é bastante complexo, né, o tema. Mas eu acho que são todos temas que a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, né? E não tem como falar hoje em dia sobre embalagem e não falar sobre sustentabilidade, né? E eu acho que a transformação digital, a inovação, ela vem para ajudar, né? Em vários temas complexos que né, exige o trabalho em equipe de muitas áreas dentro da empresa, né, para poder chegar num resultado que seja bom para todo mundo. Eu queria... Deixa eu te cortar um pouquinho, desculpa. Mas como a gente já passou aí meia hora da agenda do pessoal, para respeitar, eu acho, e para o podcast não ficar muito longo, não sei se você faz só a última pergunta. Isso que eu ia fazer. Encerrar. Tá, beleza. Eu ia já passar para a área do conceito de economia circular no design. Beleza, porque acho que até a outra já foi respondida durante a conversa, então fica meio que repetitivo, e aí... Não, legal. Então, vamos para a última... Eu ia ir já para a última pergunta, boa. Pessoal, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês, começando com o Gabriel, como vocês estão aplicando conceitos de economia circular no design e na produção de embalagens, visando, né, reduzir o desperdício. Uhum. Bom, tem várias maneiras. Então, lembrando que nossa ambição é 50% menos uso de plástico virgem e 100% da reciclabilidade,
A gente tem uma visão de melhores plásticos e menos plástico. É basicamente o tipo de modificação ou desenvolvimento que a gente faz. Então, por exemplo, a gente faz embalagens que geometricamente seja mais otimizado, ou seja, como com nossos shapes, nossos desenhos, não só a gente tem um apelo para o consumidor, senão que esses shapes também sejam robustos, suficientemente robustos para precisar a menor quantidade de material possível. Isso é uma coisa. A segunda, por exemplo, também pode ser a inclusão de PCR. A gente inclui material reciclado no nível que o consumidor não consiga perceber na experiência e ajuda também a fazer essa demanda do material reciclado e fazer a cadeia circular. Às vezes, muitas vezes, a gente também muda para outros materiais, quando faz sentido. Quando o SEA, quando o estudo da pegada de carbono faz sentido, a gente muda para outros materiais que nem papel. Quando faz sentido, quando é realmente sustentável ou positivo, a gente faz essas coisas. Então, e por último, bom, tudo que não seja reciclável tem que ser. Então, materiais, pauta de monomaterial, como a gente tenta introduzir menos contaminante de polipropileno em garrafas de polietileno, esse tipo de coisa. Tipo, como a gente faz com que a coleção e a classificação dos materiais seja o mais fácil possível para que nossos desperdícios virem um produto de melhor qualidade depois da reciclagem, no processo de reciclagem. Então, algumas coisas que posso pensar assim. Legal. Luciane? Nós temos uma regra interna, e que nem sempre foi assim, obviamente, é uma regra relativamente nova, que todas as nossas embalagens elas precisam ser recicláveis by design, recyclable by design. Então, a Danone tem uma ferramenta chamada Recytool, que é uma ferramenta que ajuda a gente a entender qual é o impacto de cada uma das opções que a gente tem para desenvolvimento, para a gente colocar no mercado. Nem sempre a gente consegue utilizar a embalagem de menor impacto, mas a gente sabe mais ou menos não, a gente sabe aonde a gente está pisando, né? E para onde a gente vai. E o que a gente tem procurado fazer também fazer uma redução da quantidade de plástico que a gente coloca no mercado, a gente fazer a introdução de materiais recicláveis aonde a gente pode, né? A utilização de PCR é uma coisa que a gente vem pensando, lightweight dos materiais até o máximo que a gente conseguir fazer, buscando algumas opções de materiais não fósseis, e isso para mim é um grande problema, talvez, né? Porque a gente tem pouca oferta, o que a gente tem custa super caro, como que a gente faz esse equilíbrio? Então, a gente vem buscando, sim, algumas opções, começando pela a reciclabilidade já no início do projeto. E na fábrica, a gente tem feito algumas ações bem legais de recuperação de resíduos, de não retornar o resíduo, porque a gente não pode usar, mas fazer a venda para um fornecedor e ele fazer a reutilização em algum outro material. Então, a gente tem muitas ações. Do ano passado para cá, a gente tem um número muito grande de ações em andamento e que estão trazendo resultados muito bons já, e que a gente já está começando a enxergar resultado na fábrica, nos nossos números dos relatórios. Então, foi uma mudança de mentalidade, né, bem impactante para a gente nesse sentido. Bem positivo. Rafael, fala um pouquinho sobre esse tema. Acho que todas as empresas, né, não tem como fugir dessas iniciativas, está muito alinhado, né, com lightweight, usar materiais recicláveis que retornem para a cadeia, e muito a parte do refil, embalagens mais robustas, embalagens que possam ser reutilizadas. E uma política interna que nós temos, que talvez é um posicionamento de algumas empresas, é não usar plásticos que provêm de fontes de alimentação humana. Então, por exemplo, as soluções biodegradáveis, que era uma solução lá há 10 anos atrás, hoje já não tem tanto espaço. Então, nós não podemos resolver um problema criando outro.
né, usando recursos de alimentação humana, como amido, milho e assim por diante. Temos que ser criativos, mas de forma consciente, e aí existem as questões da economia circular para reutilizar e manter no loop, não esconder o problema ou fazer ele desaparecer. Então, é muito disso. Importante. Para finalizar, Aline, fala um pouquinho, né, de como vocês ajudam as empresas, né, com esse tema. Acho que é isso, é inovar, né? Então, como desde usar, saber trazer para o virtual para entender melhor a embalagem, qual é o melhor produto, como reutilizar material, né? Mas para a parte da distribuição, da logística mesmo, né? Para começar a calcular quais as emissões de carbono, por exemplo, né? Para não deixar que você acaba caindo num greenwashing mesmo, né? Para permitir que o usuário hoje, quando ele tem um QR Code na embalagem, ele consiga entender um pouquinho dessa circularidade desse produto, ou de repente até ver qual é o meu ponto de reciclagem mais próximo depois que eu consumi essa embalagem, né? Então, é inovação e suporte a essa indústria de ponta a ponta. Legal, pessoal. Gostei muito do nosso bate-papo. Infelizmente, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer, Gabriel, obrigado aí por compartilhar esse conhecimento. O teu português é muito bom, tá, Gabriel? Então, Obrigado. Tá de parabéns. Queria também agradecer a Aline, obrigado aí pelo tempo, disponibilidade, a Dassô também, né, pelo sempre estar disposta aí a compartilhar conhecimento com a gente, com, né, o pessoal que participa nos diferentes eventos, webinars e todo o conteúdo que a gente gera. A Luciane também, queria agradecer, a Danone, a Rafael também. Rafael, como eu falo corretamente o nome, eu conheço o produto que vocês têm, eu uso todo dia, mas como que eu falo o nome certo da empresa? É Beiersdorf, mas pode chamar de Nivea, a famosa empresa da latinha azul centenária. É a Nivea. É a Nivea. Legal. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu a oportunidade. Bom, cortamos aí. Bom, a gente vai